Fala aí, o nerd, beleza? Estamos de volta aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar as minhas quantidades de acertos. E antes de mais nada, eu quero deixar um aviso aqui que eu não quero ficar nesse vídeo aqui de forma nenhuma falando assim, nossa, eu sou bonzão, eu acertei tantas questões, não sei o que e tal. O objetivo desse vídeo principal é te mostrar as estratégias, né? Como você pode chegar na mesma quantidade de acertos que eu cheguei. Você vai ver que eu fui muito bem, né? E daí você pode perguntar, o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver, né? Mas você entender as estratégias, né? E eu vou te mostrar aqui na prática. Vou abrir aqui minha prova, eu já escaneei a prova aqui, exatamente como estava, não mudei uma vírgula aqui. Na verdade, eu coloquei em vermelho, só as que eu errei. Mas fora isso, não alterei exatamente nada aqui para você ver exatamente o que eu fiz na prova para conseguir essas quantidades de acertos, beleza? Então, se você considera que estratégia de prova é importante, que administrar o tempo é crucial pro Enem, já se inscreve aqui no canal se você não está inscrito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. A primeira prova que a gente vai falar é a prova de linguagens, né? E a quantidade de acertos que eu tive foi uma surpresa muito grande para mim, que eu consegui acertar 44 questões, ou seja, eu só errei uma, né? E é uma quantidade muito absurda. Eu sei disso e não quero ficar me gabando aqui, né? Então vamos lá para as estratégias. O que é importante para a prova de linguagens? Cara, se você ainda não percebeu, a prova de linguagens é uma prova exclusivamente de habilidades, né? Exclusivamente não, tem um conteúdo ou outro ali, mas, cara, é uma prova de habilidades. Definitivamente, assim, sem sombra de dúvidas, não é uma prova de conteúdos. Eu vou te mostrar aqui com a minha prova, né? Que se você fez também, você deve ter percebido que é uma prova de habilidades, mas eu vou te mostrar aqui passo a passo, beleza? Desde 2020, eu faço a prova inteira do Enem. Em 2021, por exemplo, né, eu não tinha estudado ainda por habilidades. Na verdade, eu não tinha lido nenhuma das habilidades de linguagens, mas eu já sabia que a prova de linguagens era uma prova de habilidades. E eu consegui acertar na época lá 37 acertos. Depois eu comecei a estudar mais profundamente por habilidades. Ano passado eu acertei 39 e esse ano eu consegui chegar nessa marca muito incrível que eu fiquei muito feliz de chegar nos 44 acertos. Beleza? Então vamos lá, diretamente aqui para a prova. Pulei aqui a parte de inglês, né? Porque às vezes uma pessoa fez inglês, outra fez espanhol, achei melhor ir direto aqui, né? Então, saca aqui comigo, ó. Vai ter um monte de conteúdo que... conteúdo não, textos totalmente diversos, mas você vai ver aqui comigo que as questões todas cobram habilidades, né? Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui fala de duas temáticas, beleza, não tá tão claro aqui qual é a habilidade e não importa muito em várias questões, né? Várias questões é basicamente ler o texto, focar muito no enunciado e conseguir marcar, beleza? Mas olha essa aqui, ó, propósito. Qual que era o objetivo do autor ou do gênero textual como um todo, né? Porque aqui falava de biografia e tal, mas beleza, não muda muito também. Aqui, práticas musicais, geralmente induz uma habilidade aqui, que é a habilidade de inter-relações, de elementos estéticos, alguma coisa nesse sentido, né? Ou diversidade cultural também. Então, às vezes não vem exatamente bonitinho a palavra inter-relações, mas pra mim tinha uma lógica aqui, que o mais importante é ter essa lógica, né? Depois, essa aqui também é meio que ler o texto, mas olha aqui, ó. Argumentação. Cara, procedimentos argumentativos é uma das habilidades exigidas pelo Enem. Olha a outra aqui, variedade linguística. Variedade linguística é uma das habilidades. Na outra página aqui, ó, vou passar um pouco, também tem variedade linguística. Eu tô mostrando aqui só o enunciado pra você ver que eu não importo absolutamente nada com qual vai ser o texto. Eu tenho que ler o texto, óbvio que eu tenho, né? Mas eu não me importo de saber se o texto vai ser de Machado de Assis ou sei lá quem, vamos ver de quem que é esse aqui. Ah, dos maranhenses, que sei lá o quê. Ou a outra aqui, que também fala de variedade linguística, que fala de Evanildo Bechara, sei lá o quê. Cara, é o mesmo raciocínio. Eu tenho que pensar com a cabeça, pensando nas habilidades que me levam a diferenciar as variedades linguísticas. Daí tem toda a explicação, não é um vídeo de explicação aqui do conteúdo, né? Outra habilidade que foi muito cobrada também, habilidade aqui de patrimônio linguístico, né? Memória cultural, tanto na prova de humanas quanto na prova de linguagens, cai demais esse conceito. Na prova de humanas, eu vou te mostrar também, cai toda hora esse conceito. Às vezes não tá tão claro a palavra ali, mas a gente tem a habilidade aqui por trás da questão, beleza? Funções da linguagem, também muito importante. É uma das habilidades cobradas, então aqui tem um conteúdo, né? Só que não basta o conteúdo, você decorar lá as funções da linguagem é muito fácil. São 6 funções, se não me engano. Você decora em 10 minutos, 5 minutos talvez, né? Mas chegar na prova e saber resolver a questão é a grande dificuldade e você precisa de estratégia para isso, beleza? Eu não vou me alongar demais aqui, não vou chegar em todas as questões, né? Mas só para você ter uma ideia aqui de quanto que as habilidades aparecem, né? A progressão textual também é uma habilidade e por aí vai. Vou mostrar aqui a questão que eu errei, que foi uma questão até fácil. Fácil assim, todos os gabaritos concordaram, né? Tem várias questões que os gabaritos discordaram, mas essa questão aqui, os gabaritos todos concordaram, que foi a questão 27 aqui na prova azul, que falava aqui da Rita Lee, né? Como estratégia para se aproximar do seu leitor, eu acho que, eu não me lembro exatamente, não consigo voltar exatamente para saber qual que foi meu pensamento ali na hora, né? Mas eu acredito que eu fiquei muito preso nisso. Mas a questão queria saber uma postura de empatia
explicitada aonde, né? E daí, ó, uma dos macetes que eu faço aqui. Eu pego, não sei se tá dando pra ver bem, mas ó, coloco letra A, letra B, letra C, pra eu ver aquela frase que tá nas alternativas dentro de um contexto, né? E daí eu achei que era a letra D que queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada, mas não era, né? Era sinto que tá ficando. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje em dia. Ou seja, ela mostrou ali que tinha empatia, né? E eu, na hora ali, naquela correria infinita que você deve saber como é que é, eu acabei marcando a letra D aqui e até considerei fácil aqui. Eu uso um triângulo pra falar que é fácil. Aqui tem um círculo em vermelho porque foi a questão que eu errei, né? Então, percebe, só pra finalizar aqui, percebe o seguinte: não importa se eu tô falando de variante linguística, se for o texto A, o texto B, o texto de Machado de Assis, cara, de qualquer coisa aqui, de Clarice Lispector, não importa. O que importa é eu ter aquela habilidade e saber identificar as variantes linguísticas, saber identificar se é num contexto social que é diferente, ou se é formalidade versus informalidade, ou se é regionalismo, e por aí vai, né? Por quê? Não sei se você percebeu aqui, cara, pode cair qualquer conteúdo aqui, qualquer conteúdo mesmo, né? Rita Lee. Pô, quem que ficou estudando Rita Lee pra prova de linguagens? Né? E quem ficou estudando tá muito errado, porque nunca caiu e provavelmente nunca mais vai cair. Estou exagerando, lógico, mas não faz sentido você estudar pra prova de linguagens da forma que os cursinhos tradicionais estudam. Você precisa ter estratégia. Se você não tá estudando com estratégia, aqui em, sei lá, menos de 10 minutos aqui eu já te mostrei que a prova do Enem precisa de estratégia, beleza? Então agora a gente vai para a prova de humanas. Só uma coisinha aqui antes da prova de humanas, né? Minha esposa aqui tá me acompanhando aqui na gravação e ela falou: ó, a gente tem um livro aqui do Evanildo Bechara, né? Que é uma gramática aqui dificílima, sei lá quantas páginas aqui que tem. Ou seja, você vai ficar estudando Evanildo Bechara, 700 páginas. Tenta ler esse treco aqui, difícil pra caramba de entender, cheio de detalhes de gramática. E gramática, inclusive, é uma outra coisa que não cai no Enem, né? Cai uma coisinha ou outra lá numa habilidade que ele pede assim, tipo, na prova de língua estrangeira também pede para você ver algum ponto específico, mas muito mais focado em coesão e tal. Mas muita gente ainda estuda gramática pro Enem, que é algo que pode olhar aí, as 45 questões. Me fala aí uma questão que cobrou gramática. Pode olhar. Agora sim, vamos para humanas, né? Humanas eu fiquei com 41 acertos, a mesma quantidade que eu tirei ano passado. E também, desde sempre, eu sei que é uma prova de habilidades, né? Antes de ler qualquer uma das habilidades, já acertei 38, se não me engano, foi em 2020, mas também não importa nada, né? O que importa é que é uma prova de habilidades, que você não precisa ficar decorando um monte de conteúdos. E, de uma forma bastante resumida, o que é importante para prova de humanas, né? Esse ano foi uma prova um pouco mais conteudista, mas não fugiu do padrão. Então, o que importa? Nesse ano ou em qualquer outro ano, sempre vai importar essas coisas aqui. Habilidades e competências. Muito importante você ter aquelas habilidades bem fundamentadas ali em você, né? Depois, os conceitos que essas habilidades trazem, por exemplo, a democracia, soberania e tem um monte de outros conceitos, né? São bastante importantes porque a prova cobra, né? Se você não souber aquele conceito, você meio que tá ferrado ali, né? Não adianta você ficar lendo e só ter habilidade se não tem aqueles conceitos-chave que dentro do nosso método, o método Ouro de Aluvião vai te ajudar em vários aspectos. Daqui a pouquinho eu falo dele. Além disso, você tem que confiar na prova. Assim como na prova de linguagens, você tem que confiar na prova. Cara, você tem que ler o texto e focar no texto. Leia, entenda o texto e busque no texto a resposta, né? Principalmente quando fala assim, de acordo com o texto, segundo o autor, nesse sentido, sei lá o quê. Cara, foca no texto. Não fica inventando, buscando o conteúdo, não sei o quê, quem que era o cara, quem que não era, o conteúdo tal, qual que era a data, qual que era o contexto histórico. Não, você tá falando de acordo com o texto, foca no texto, né? E a última coisa, como eu falei, é o conteúdo, né? O ano de 2024 foi um pouco mais conteudista, não fugiu do padrão, não foi, nossa, foi só conteúdo, não foi, né? Eu vou te mostrar aqui. Mas a gente também, dentro do método Ouro de Aluvião, a gente foca nos conteúdos que são mais importantes para você, né? Tem os conteúdos, por exemplo, de geografia física, né? Tem vários conteúdos de filosofia, sociologia. Mas, pô, você vai estudar todos os filósofos, todos os sociólogos, você vai se ferrar, né? Você tem que focar nos principais. E o que é ouro de aluvião? De uma forma absurdamente resumida aqui. É o seguinte, você tem que pegar o ouro mais superficial. Você tem que pegar aqueles conteúdos que vão te dar mais nota, né? Não adianta você ficar cavando, estudando um mês Sócrates, por exemplo, sendo que vai cair uma questão de Sócrates. E às vezes é difícil, né? Então, pega o ouro mais superficial primeiro, antes de querer cavar, beleza? Então vamos lá pra prova agora. A primeira eu já errei, né? Nessa primeira página eu já errei duas aqui, ó. Já fiquei assustado. Essa aqui, por exemplo, era puramente conteudista. Se você não soubesse o que era zona de subducção, acabou, né? CHC é chute consciente, que eu escrevo, né? Eu tentei tirar do texto ali, mas eu não sabia o que era a zona de subducção, acabou. Não tem o que discutir, não posso ficar lendo 2 horas aqui, eu não vou conseguir chegar na resposta, né? Vamos ler essa outra que eu errei também. No Brasil, deixa eu dar um pouco mais de zoom.
No Brasil, os eventos escritos ganharam conotação política ao serem vinculados ao quê? Cara, eu tentei pegar alguma aqui que era política, mas eu também não sabia, também achei que era mais conteudista essa aqui, era a visão republicana de nação. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com imperialismo, aqui que falava de ciência, luz elétrica, telégrafo, não sei o que, tava falando de tecnologia. Daí eu falei, pô, às vezes os caras vincularam lá com imperialismo, né? Pra dar uma polarizada, né? Como a gente fala bastante hoje em dia, mas não era, né? Então, eu não sabia esse conteúdo, eu me ferrei. Essa aqui era conteudista. Aqui, uma. Conforme o texto. Cara, é conforme o texto. Não vou ficar inventando, nem sei que texto que é, pode ser qualquer texto aqui. Conforme o texto, o que ele quer dizer? Eu pego e leio o texto, né? Vamos ver outra. O texto, parará. Uma mensagem caracterizada pelo quê? Daí você lê o texto. Ó, vê se algum professor já falou esse conteúdo aqui pra você, ó. Tal qual no exército, não sei o quê, também na saúde pública, técnicos graduados necessitam ser assistidos por auxiliar em um número suficiente, prepara, não sei o quê, parará, parará. Ou seja, não é um conteúdo isso aqui. Isso aqui é puríssima habilidade. No caso aqui que eu falei de confiar na prova. Ou seja, ler, né? Ler o que tá escrito. Não ficar inventando. Diferentes pontos de vista. Isso aqui tem mais de uma habilidade que cobra isso. Que você tem que comparar pontos de vista. E em linguagens também tem. Geralmente, tem aqueles dois textos. Você deve ter visto várias questões, tipo essa primeira aqui, né? Essa aqui tem 3 textos. Mas, ao meu ver, não era comparação de pontos de vista aqui, né? Ele só deu exemplo, mas, em geral, a gente quer questões em geral, o Enem cobra questões que tem 2 textos para comparar pontos de vista, beleza? E daí também, para mim, como eu falo lá dentro do nosso método, do GPS do Enem, não importa muito se ele tá comparando ponto de vista de cultura, de linguagem ou de história. Não importa. Eu vou lá ler e comparar os pontos de vista. Só que daí você tem que ter a habilidade certa para comparar esse ponto de vista. Quando ele quer coisas em comum, como é que eu faço? Quando ele quer um explica o outro, como é que eu faço? Quando ele quer que um é a consequência do outro, como é que eu faço? E por aí vai. Esse aqui provavelmente interpretar gráfico, né? Então, tipo, óbvio que tem um pouco de conteúdo aqui também. Mas tem muito mais habilidade do que conteúdo, né? Aqui a expressão descrita no texto foi rejeitada no início da Idade Moderna por congregar. Cara, eu vou e confio na prova. Ó, eu rabisco aqui e puxo aqui, ó. Então eu tô puxando da prova, não tô puxando da minha cabeça. A maioria das questões eu tô puxando da prova e não da minha cabeça, né? Ó, aqui, ó. Você está dando pra ver muito bem aí, mas bem nesse cantinho aqui eu fiz uma chave, porque daqui ele tá me falando que a alternativa certa é B, beleza? Outra que eu errei. Ó, das 10 primeiras eu errei 3, né? Essa aqui era bem conteudista, aqui de filosofia, né? De injustiça epistêmica, nem sei o que é isso. Econômica, afetiva. Justiça também é uma das habilidades, né? Você comparar padrões de justiça lá, não lembro exatamente. Também não me importa tanto assim, porque... E aí vem uma pergunta importante pra você, né? Só dando um parênteses aqui. Quando que é importante a habilidade e quando que não é? Cara, você pode fazer pela sua própria experiência, né? Você vai fazendo, você vai aprendendo o que é e o que não é. Ou você pode aprender com alguém que já fez um monte de provas e tudo mais, e daí te dá um caminho mais curto, né? Essa é a nossa proposta no GPS do Enem, é encontrar o caminho mais curto para você. Não é um caminho que vai ser igual para todo mundo, né? A gente tem várias aulas lá mostrando o que eu chamei de vídeo sincerão, né? Que eu falo honestamente, como eu tô te falando aqui, que eu não sei. Eu não tô preocupado qual que é o detalhe ali das habilidades que falam de justiça. As habilidades que me fazem acertar mais questões são importantes. Os conteúdos que me fazem acertar mais questões são importantes. Os que não fazem, não são. E pronto, né? E ponto final, beleza? Então, voltando aqui, ó, você vê que tem várias aqui de filosofia que exige conteúdo, né? Só vou falar mais algumas, daí já vou pra natureza, beleza? Tarará. Tem algumas ali de patrimônio, deixa eu tentar achar também, que segue aquele mesmo padrão, né? Ó, aqui, ó, os textos indicam, ou seja, ambos os textos indicam. Então tem que focar muito nisso aqui, não ficar viajando o que um fala, o que o outro não fala, né? Racionalidade produtiva, ó, patrimônio histórico-cultural. E daí, já me liga na cabeça a ideia de patrimônio. O que é patrimônio? Algo que é insubstituível. A própria redação também falou de patrimônio, né? Chamou lá de herança africana, mas é a mesma ideia. É um patrimônio que você não tem como substituir. Não tem como, não, esquece tudo, a herança africana, depois a gente faz outra coisa. Não, esqueceu, perdeu, né? Um sítio arqueológico. Você esqueceu, perdeu, né? Você vai lá e destrói. Não, destrói, depois a gente faz outro. Não, perdeu. A língua. A língua indígena, língua paraense, língua sei lá o que. Cara, é um patrimônio. Se você perder aquele patrimônio, não tem como substituir. Ele é insubstituível. Então, você consegue resolver várias e várias e várias questões pensando dessa forma, tendo essa habilidade, né? Sabendo o conceito, mas tendo a habilidade de reconhecer nas questões, beleza? Então, por humanas é isso, vamos direto para naturezas. Naturezas não tem para onde fugir, cara. Dentre as 4 áreas, né, até pensando até em redação, é a prova mais conteudista de todas. Se você não souber o conteúdo, acabou. Não tem negociação, não tem para onde correr, não tem habilidade que vai salvar. Você tem que saber o conteúdo.
você tem que saber tudo, absolutamente tudo? Também não, né? A gente também, pensando no ouro de aluvião, o ouro mais superficial, você tem que estudar aquilo que mais cai. E depende do seu nível também. Pô, se você tá no nível de 0 a 25 acertos, que a gente chamou de turista perdido, cara, não adianta você ficar querendo aprofundar tudo sobre fotossíntese, respiração celular, NADH, não sei o que lá e tal. Cara, não adianta. Você tem que estudar pra passar daquele nível pro próximo, né? Tudo que for importante daquele nível pro próximo, você tem que estudar. E daí, quando você tá no nível que a gente chamou de Uber 5 estrelas, que é 40 ou mais, né, acertos, daí você tem que meio que ir aprofundando tudo à medida que você for precisando. Você vai achando suas lacunas e tudo mais. É um assunto que não é o escopo desse vídeo. Por outro lado, o Enem, como um todo, né, ele é uma prova de habilidades. Então não adianta você também só querer decorar todos os conteúdos. Não adianta. Você tem que aplicar esse conteúdo, né? Ele sempre vai te dar uma ideia diferente ali, uma coisa diferente para você aplicar aquele conceito numa coisa diferente, num detalhe ali, num experimento, numa situação do dia a dia, do cotidiano, ou tem uma habilidade lá que fala assim, que você tem que contrapor o senso comum com o conceito científico, o conhecimento científico. Então você tem que ter essa habilidade também, né? Tem que ter o conteúdo, não tem pra onde correr, mas também tem que ter habilidade, também não tem pra onde correr, beleza? Então vamos direto aqui pra prova. Vamos lá aqui então, ó. Primeira questão aqui na minha prova amarela, aqui ó, microfilamentos. Cara, adianta você ficar pensando, procurando um texto aqui e tal? Não adianta, cara. Se você não sabe o que é microfilamentos, não sabe o que é vacúolo, mitocôndria, material genético, membrana plasmática, acabou, né? Mas, ainda assim, você tem que ler o texto, identificar aqui que era o mais importante, porque poderia você olhar aqui e falar, não, tá, tem alguma coisa a ver com a membrana plasmática. Mas não era, né? Por quê? Porque o texto me induziu a encontrar a alternativa certa, que era microfilamentos, beleza? Magnésio, o método... então, separação de mistura, também cai bastante no Enem. Você tem que saber os métodos de separação de mistura, mas ele nunca vai te dar, assim, como funciona tal método. Não é. Ele vai te dar uma situação, daí ele vai falar qual método você aplica. Por quê, né? Esse aqui é uma filtração. Por quê? Ó, pouco solúvel, era sólido, né? Ó, aqui, ó, um detalhezinho do treco. Era sólido. Então, beleza. Então, a filtração funcionaria melhor. Vamos ver outra. O som estridente. Essa aqui é um negocinho específico lá de umas RAMs e tal. Era só conteúdo? Cara, eu não sabia esse conteúdo, nunca tinha ouvido falar dessa RAM. Então tive que pensar lá na hora, falar, cara, ele emite som para identificar que tá fora do seu ambiente natural? Faz sentido isso? Alertar a presença de poluição urbana? Tipo, ele tá meio que comunicando, ô, amiguinho, tá poluído o ar e tal, né? Será que seria isso? Sinaliza a existência de superpopulação. Nossa, tá muito populoso, então vamos cantar. Ou direciona insetos para a sua alimentação. Aquele canto vai atrair inseto. Até poderia ser, né? Tudo pode ser na natureza, mas não era, né? Aqui então você tinha que pensar. E essa outra? Aqui era um pouquinho mais básico. Você tinha que saber só qual que era o menos básico aqui, digamos, né? Ou seja, o mais ácido de todos, que era esse aqui, né? Quanto mais baixo o pH, mais ácido. Vamos mais alguns aqui. Ó, esse aqui era puramente habilidade. Você não tinha que ter muito conhecimento aqui, conteúdo específico. Você tinha que entender aquela situação e tentar marcar, né? Essa aqui já é mais conteudista. Você tem que saber o que é um ácido carboxílico, o que é uma acetona, alceno, álcool, fenol. Às vezes também você tem que ter uma habilidade que é muito importante para a prova de química, que é a habilidade de não ter medo, né? Eles colocam umas substâncias muito esquisitas, só que na verdade era só para você olhar as funções, que é algo bem básico, é só decorar ali e ter um pouquinho de habilidade de você identificar essas funções, né? Por exemplo, aqui eu pensei inicialmente rapidinho que era uma acetona, mas eu falei, não, tem um OH aqui. Então, quando tá junto, é um ácido carboxílico. E aqui, é o mesmo ácido carboxílico, só que de um jeito diferente, né? C-O-O-H. Por isso que fica C-O-O-H, né? Então, tem um pouquinho de habilidade de você identificar ali na figura, mas sem o conteúdo, acabou. Se você não sabe o que é ácido carboxílico, não sabe o que é acetona, álcool, alceno, fenol, acabou. Não tem discussão, né? Aqui também tem o conteúdo, se você não sabe o que é aeróbio ou anaeróbio, estrito ou facultativo, acabou a questão, mas você tinha que pensar. Mesmo quem soubesse, às vezes não conseguiria marcar, ou já vi gente que viajou aqui, achou que era muito complexo, quando na verdade não. Aqui era aéreo, aqui era anaeróbico e aqui era facultativo. Podia estar tanto perto do oxigênio quanto longe, né? E por aí vai, né? Outra aqui que também tinha um conteúdo aqui. Se você soubesse, cara, decorado aqui, esse desenho aqui, como é que funciona a corrente elétrica, quando tem um treco, beleza, você acertaria. Mas se você tivesse um conceito, né, um conteúdo teórico, que no meu caso aqui eu chamei de gaiola de Faraday, né, que basicamente é que as cargas não ficam aqui dentro, elas ficam sempre na superfície, para ficar sempre o mais longe uma da outra possível. E daí eu pensei, então não tem carga elétrica aqui dentro, então não vai ter corrente também e tudo mais. Por exemplo, um exemplo que deu toda hora é quando um raio cai dentro de um... Cai dentro não, cai
em um carro, a carga fica toda por fora, não vai pra dentro, né? Então tinha o conteúdo, mas tinha habilidade também. Aqui também, vacinas, cara, você tem que ter o conteúdo, tem que entender principalmente os termos, né? O que é antígeno, anticorpo, não sei o que, como é que funciona a vacina, qual que é a diferença de soro, né? Quando uma pessoa é picada, vai lá, por uma cobra, por exemplo, vai lá e se aplica um soro antiofídico. É diferente da lógica da vacina, né? Só que ainda assim você tem que meio que decorar, né? Entender vários tipos de vacina. Aqui no caso era só uma proteína viral, né? Ele pegava um pedacinho da proteína e jogava lá. Daí o que acontece? Produz anticorpos específicos para esse vírus. Eu poderia ficar aqui e mostrar a prova inteira, mas eu vou focar aqui nas que eu errei. Essa aqui, anulada, né? Outra habilidade muito importante de você pular as questões. Essa aqui eu tentei várias vezes. Eu perdi, não dá pra saber exatamente ali, mas devo ter perdido uns 10, 15 minutos aqui, porque eu fui e voltei, porque eu achei que era uma questão fácil, né? Curtinha, questão de potência média com calorimetria, geralmente é mais fácil. Pra quem tem facilidade em conta, né? Fazer as contas, muita gente tem medo pra caramba, mas não era uma questão muito difícil. Vou tentar achar aqui as que eu errei. Então, essa aqui eu errei. Eu confesso que eu nem olhei muito ainda pra ver aqui que eu errei exatamente, mas eu basicamente fiz como se fosse um equilíbrio químico, né? Aquela historinha de lei de Hess, tipo, eu somei as duas aqui. Daí o que tinha desse lado, eu cortei com o que tinha lá. Só que aqui tinha 7, menos 4, sobrou 3. Aqui tinha 2H2O, 2H2O, cortei. Sobrou um oxigênio aqui, daí eu deixei um oxigênio aqui. Sobrou uns 2 CO2 aqui, deixei aqui. Sobrou 3H+, deixei aqui. Só que não era, né? Eu vou acelerar aqui pra não ficar muito longo o vídeo. Na prova de matemática, que é o grande terror, assim, de todo mundo, né? Eu geralmente vou muito bem. Por quê? Porque você não tem nada a ver comigo, eu tenho a minha história, você tem a sua, né? A minha história é a seguinte, eu sou engenheiro civil, eu faço vídeos aqui no canal mais específicos para matemática e física, mais focados em matemática e física, desde 2016, ou seja, quase 10 anos, né? Eu já gravei praticamente todas as questões de matemática e física do Enem inteiro, de todas as provas do Enem. Já gravei muitas provas da FUVEST, da Unemat, da UFGD, de muitas provas de matemática, sempre foi o meu forte, né? Então, por tudo isso, eu consegui acertar 43 das 45, errei duas, uma muito, muito fácil. Eu errei ali pelo desespero do tempo, não consegui voltar nela, porque geralmente eu conseguia, mesmo fazendo o Enem inteiro, né, desde 2020 eu faço, eu conseguia voltar em algumas questões, daí eu voltava sempre nas mais fáceis, pra ver se eu não errei alguma besteirinha, né, e nessa eu errei uma besteirinha muito grande. E eu errei uma média, que foi aquela do gráfico, daqui a pouco eu mostro aqui também, mas também foi uma falta de atenção, não era uma questão muito difícil, tá? Então, o que é o mais importante para a prova de matemática? É conteúdo? Não é conteúdo, né? Não fica perguntando assim a fórmula do não sei o que, tal caso, tal conceito específico aqui. Não é, cara, não é. Você pode pegar a prova aqui e ver quais fórmulas você usou. Se usou 10 fórmulas aqui, deve ser muito para as 45 questões, né? Então, o que é importante? As habilidades. Ter as habilidades, ter as habilidades, ter as habilidades. É muito mais importante ter as habilidades do que saber categorizar cada questão dentro de uma caixinha, dentro de uma habilidade, né? Essa aqui é da habilidade 7, daqui essa é a habilidade 9. Não importa tanto. Mas você precisa ter as habilidades. Como eu falei, só em 2022 eu comecei a estudar profundamente pelas habilidades, né? Mas desde 2016 eu faço a prova, já gabaritei o Enem, a prova de matemática 2 vezes, já sempre tirei 900 mais, mas eu não quero me gabar, né? A gente tá focando aqui nas estratégias, você tem que focar nas habilidades, tem que focar em fazer questões muito rapidamente. Isso aí exige treino, exige técnica, exige experiência, você fazer muitas questões para você ter meio que uma intuição, né? Tipo, bater o olho e já saber o caminho, não ficar divagando. Nossa, por onde que eu vou seguir nessa questão? Ou será que eu vou fazer por regra de 3? Vou usar fórmula? Vou fazer o quê? Não, vai direto quando você tem mais experiência. Na prova de matemática eu não vou focar em tudo aqui porque eu acho que meio que todo mundo já conhece como é que é a prova de matemática, né? É uma prova que muita gente consegue chegar lá perto de gabaritar. É uma prova muito difícil para a maioria das pessoas, mas é uma prova mais fácil de quem tem altíssimo desempenho de chegar e gabaritar. Muito diferente de linguagens, que é mais confuso, as pessoas se confundem ali, até os próprios gabaritos extraoficiais dos cursinhos divergem muitas vezes, então a prova de matemática é mais conhecida, digamos assim, né? Então vamos aqui, eu vou focar mais nas que eu errei, ou uma outra que eu posso dar um exemplo aqui, né? Essa aqui eu errei, fiquei muito triste de ter errado, né? Aqui era um detalhezinho que você tinha que saber tipo assim, é uma forma de mostrar, né? Que isso aqui é 3 mais meio, não é 3 vezes meio, por exemplo, né? Seria 1,5 mais sei lá o que, né? Mas eu sabia disso, bem tranquilo, fiz as contas certinho, só que eu marquei aqui 1,8. Não fiz a subtração, eu peguei aqui, sei lá, porque na pressa ali eu marquei 1,8, né? Tinha um 0,8 aqui, fiz uma cagada aqui, né? Fiquei triste pra caramba. Podia ter acertado essa aqui tranquilamente, não tinha nada, foi só uma cagada mesmo, né?
Não tem outra explicação. É, muitas questões aqui também pedem essa ideia aqui de uma das habilidades, né? De é, variáveis diretamente ou inversamente proporcionais. O conteúdo é facinho. Agora você lê isso aqui e conseguir converter e marcar a alternativa certa é um pouco mais difícil, né? Aqui até tem um conhecimento algébrico, você tinha que jogar aqui e brincar, né? É, funções geralmente dá pra você ganhar tempo. Essa aqui era uma questão meio difícil, eu tinha que enxergar o que ele estava pedindo, né? Essa aqui era meio que só traduzir do português para um gráfico, não era tão difícil. Essa aqui foi a última questão que eu fiz. Essa aqui eu vou citar um pouco só para você entender um pouco mais de estratégia, né? O quanto estratégia é importante. Cara, eu tava apertado no tempo, já comecei a correr ali, provavelmente foi por isso que eu fiz aquela cagada ali, né? De errar aquela questãozinha das polegadas. Mas essa aqui foi a última questão que eu fiz. Então, por que eu deixei? Cara, eu pensei na minha cabeça que o hexágono seria melhor. Quanto mais próximo de uma circunferência, maior vai ser essa relação da área pelo perímetro, né? E daí o hexágono seria maior, e eu vi que daria trabalho fazer todas as contas aqui. E não tinha meio que. Se você. Só que eu não tava tão confiante nessa minha teoria aqui, né? Digamos. Então eu teria que fazer as contas. Eu falei, cara, eu vou deixar por último aqui. E como é uma questão puramente algébrica aqui, né? Ou seja, não tem valores. Eu já pensei, pô, essa aqui no TRI ninguém vai. Todo mundo vai pular. Todo mundo tem medo de letras, né? De incógnitas. Então foi a última que eu fiz. Eu já tinha marcado as 89 no gabarito. Só deixei ela pra fazer no final. E consegui fazer ainda. E consegui acertar. Beleza? Mas é uma questão de estratégia também. Extremamente importante para a prova de matemática, né? Estratégia e controle de tempo, extremamente importante. Vamos lá para a última que eu errei. Antes da última que eu errei, essa aqui também é uma questão de habilidade, né? Que muita gente tem medo, tem dificuldade ali em enxergar, mas tudo tem uma lógica, ó. A gente pode trazer aqui para o plano, né? Ó, o A estava aqui nesse plano, o B e o C são coincidentes aqui no plano, o D eu posso baixar aqui, o E eu posso baixar, como se fosse uma chuva aqui, um pingo de água caindo, né? Então, eu vou pelos pontos aqui. Eu gosto bastante de outra técnica, de dar nome aos bois, né? Então eu coloco aqui, dou nome aos bois. Não fico só tentando imaginar. Tem uma técnica pra eu fazer. Tem estratégia, entendeu? Então, é uma habilidade que com certeza vai cair em qualquer Enem que você pegar. Vai cair. Por quê? Porque é uma das habilidades. Essa aqui foi a que eu errei. Eu entendi aqui que era de 1 a 3, né? Só que eu, na hora ali, por falta de atenção também, naquela correria infinita ali, aquele desespero, né? Eu achei que era de 0 a 3. Então eu peguei aqui 3 e joguei aqui, né? Então, a grandeza 2 só poderia variar de 0 a 3,5 para mim, né? Que estava no eixo Y. De 0 a 3,5. Mas não era. Era de 1 a 3. Era só nesse intervalo aqui. Ou seja, acontece, né? Nós não somos chat GPT, não somos robôs para olhar todos os detalhes assim e não errar, né? A gente tem que correr, tem que ter estratégia para fazer o melhor que a gente conseguir. Então, de uma forma bastante resumida, essas são algumas das estratégias que eu uso, né? Mas se você quiser conhecer todas as estratégias, assim, a fundo, né? Que eu e os meus alunos também usamos para chegar nesse patamar de acertos, eu vou deixar um link aqui na descrição para você ver um vídeo que eu gravei, que eu resumi praticamente todos os meus 10 anos de experiência, né? Desde 2016 que eu tô nessa batalha aqui, nessa jornada. E eu resumi tudo que é mais importante para você, né? Dentre eles, o método ouro de aluvião, por exemplo, que é você focar no que é mais importante, né? Parece tão óbvio. E tem até um óbvio que a gente a maioria esmagadora das pessoas ignora, que tá nesse vídeo também. Então, para você conhecer esse óbvio ignorado, o método ouro de aluvião e o método GPS do Enem, que tem o objetivo de encurtar muito o caminho até a sua aprovação, é só clicar no link que tá aqui na descrição para assistir esse vídeo, beleza? 100% gratuito, só clicar e assistir.